Boa noite, paz seja convosco. Que você possa ir entrando aí para ser ministrada nessa noite. Que a palavra de Deus possa falar com você. Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, para as mulheres ir entrando. Em nome de Jesus. Enquanto isso, você vai ouvindo esse louvor que está de fundo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para a pastora Kelly, que já está conectada aí com a gente. A irmã Helenilma também. Boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Vou dar mais um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Tá bom? Mas enquanto isso vocês vão ouvindo esse louvor. Em nome de Jesus. Ai, galera, eu tô de touca, cachecol. Tô com 2 blusas de frio, porque aqui tá muito frio, aqui tá muito gelado. Vocês não têm ideia, gente, como tá gelado aqui. Hoje fez um solzinho, mas tá muito frio. Eu tô aqui congelando, tô com as minhas mãos super geladas. Aleluia. Enquanto isso, você vai marcando sua amiga aí, para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Jesus. Aleluia, Senhor. Que a presença do Senhor possa invadir as nossas casas, nossas famílias. Nossa! Boa noite, Breno. Que o Senhor abençoe a sua vida. É uma live específica para as mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não possam ouvir também, né? Porque, querendo ou não, nós como mulheres sábias, nós temos que ter um marido sábio também do nosso lado. E não um marido tolo. Glória a Deus. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. A minha irmã, a Cris Souza, que eu não conheço, mas acho que é da igreja do pastor Grajeiro, se eu não me engano. Vocês vão colocando, vão marcando o pessoal aí. Enquanto isso, já nós vamos estar orando. Aleluia. O legal é de que quando nós estamos falando assuntos específicos para as mulheres, o legal é que tem os homens, eles ficam curiosos para saber o que a gente está comentando, né? E aí eles entram para ver, para assistir, para ver o que a gente está aprontando aqui. Então, é bem interessante.
Que nessa noite o Pai possa falar aos nossos corações. Eu vou estar orando pela sua vida, por você que já está conectado aí conosco. Vou estar orando para a gente iniciar o nosso momento com Deus. Para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pelo dia de hoje, pela tua presença, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas desde já, Pai amado. Eu coloco as mulheres que já estão conectadas nessa live, Senhor Jesus. Eu coloco os homens também, Senhor Jesus, que estão conectados, Pai amado. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, ó Deus, nós como mulheres, ó Deus, que nós possamos ser mulheres abençoadas, mulheres sábias, mulheres revestidas com o teu poder, Senhor. Abençoa, Deus, cada mulher que já está conectada, Senhor Jesus. Abençoa aquelas mulheres, Pai amado, e os homens também que vão ver depois, que vão assistir depois essa live, Senhor Jesus. Mas que a tua presença, Espírito Santo de Deus, possa permanecer sobre nós nessa noite. Que o teu Espírito possa nos abençoar, possa nos revestir com tua doce presença, Pai amado. Eu coloco essas vidas diante do teu altar nessa noite. Eu coloco a palavra, Deus, que será ministrada nessa noite diante de ti. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. E que tudo venha ser para a tua honra, para a tua glória, Pai amado. Seja adorado e engrandecido nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa noite é a mulher tola e a mulher sábia. O texto, abra comigo se você puder, em Esther, capítulo 1, versos do 9 ao 12. Que diz assim: Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som para você me ouvir bem. Aí. Ao 7º dia, estando já o coração do rei, o rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bizta, Rabona, Bigta, Abitá, Zetá e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Só até aí. Só até aí. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de mulher eu tenho sido? Você tem sido uma mulher tola ou uma mulher sábia? Você tem sido uma mulher que constrói o seu lar? Ou você tem sido uma mulher que destrói o seu lar? Que destrói a sua casa com suas próprias mãos, com suas atitudes? Nós temos que ter em mente, mulheres, que nós somos mulheres, nós temos que ser mulheres sábias. Nós temos que ser mulheres que constroem o nosso lar na base da palavra de Deus. Nós temos que ser mulheres sábias, mulheres resistentes, mulheres que não desistem facilmente, mulheres que sabem o que faz, mulheres que sabem onde coloca os seus pés. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu quero um marido abençoado, eu quero um esposo que me ame, eu quero um esposo que faça tudo por mim, mas só que eu não faço por onde. Eu deixo a desejar, eu me torno uma esposa tola.
com as minhas atitudes. E aqui eu vou falar um pouco da história da rainha Vashti para você. Ela vai entrar como a mulher tola. Por quê? A rainha Vashti, ela era rica, bonita. Ela tinha tudo nas suas mãos. Só que o rei Assuero, ele promoveu uma festa. E ele, num determinado momento, ele já cheio de vinho, já exaltado, porque ele tomou todas mesmo. Ele falou assim, não, agora eu quero trazer a minha esposa aqui para mostrar para vocês que eu tenho uma esposa bonita, que eu tenho uma esposa que me honra. Eu tenho uma esposa fiel a mim. Então ele pegou, pediu para que os eunucos dele fossem lá, porque naquele momento também, ao mesmo tempo que o rei Assuero estava dando uma festa no seu palácio, a rainha também estava reunida com as mulheres. Ela também estava dando uma festa. Ela também estava reunida com as mulheres lá, fazendo algo que só para mulheres. É como a nossa live aqui, que é só para mulheres, mas é aberto para todos os públicos, para todo mundo ver. E ela estava dando uma festa. Ela estava na sua intimidade, porque às vezes nós como mulheres, nós precisamos estar num determinado tempo sozinha para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos fazer. E naquele momento ela estava fazendo isso, ela estava dando uma festa no lugar onde ela vivia. E isso, naquele momento, o rei Assuero deixou a bebida subir a cabeça e falou assim, não, agora eu vou mostrar a esposa que eu tenho para vocês. Eu quero que ela coloque a coroa dela e ela venha até mim, porque eu quero mostrar para vocês. Como que ela entra como tola nessa história? Ela entra como tola no momento que ela nega ir até o rei. Ela se negou ir até o rei. O rei naquele momento, beleza, ele estava com vinho até as tantas. E aí, ele chama ela. Por que ela se tornou tola? Porque ela renegou o chamado do rei. Ela não quis ir até a presença do rei. Ela não atendeu ao chamado do rei. Então, com a atitude dela, ela foi destituída do reino. Ela deixou de ser rainha por conta da atitude dela. Ela estava certa? Ela poderia muito bem ter falado, não, eu vou deixar as mulheres aqui um tempinho, eu vou lá, represento, se mostro para todo mundo e volto para minha comemoração. Mas só que não foi isso que ela fez. Ela simplesmente falou assim, não, eu não vou. Ele que espere lá. Colocando nas palavras para que a gente entenda melhor. Ele que espere. E isso a tornou ela uma rainha tola, uma mulher tola por esta atitude dela. E hoje, devido às nossas atitudes diariamente, que atitude você tem tido diariamente na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ramo de amigos? Que tipo de atitude você tem tido? Você tem sido uma mulher sábia? Você tem se saído dos problemas com sabedoria? Você tem estado diante da presença de Deus com sabedoria? Porque muitas das vezes a gente só quer reter as bênçãos do Senhor para a nossa vida e não agimos com sabedoria. Não agimos com sabedoria. Agimos erradamente. A gente é uma coisa em casa, é uma outra coisa na igreja. Às vezes acha que só está na igreja que nós devemos ter uma verdadeira atitude, um determinado comportamento, um comportamento em padrão errado. A mesma coisa que eu sou na igreja, eu tenho que ser na rua. E detalhe, na rua tem que ser o exemplo, tem que dar testemunho de vida, porque não adianta eu bancar de santo dentro da igreja e ser qualquer louco na rua. Uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que não se porta como um verdadeiro cristão hoje. Então, mulher, para você ser verdadeiramente uma mulher sábia,
que edifica a sua casa, que constrói a sua casa sobre a rocha, você tem que ter atitudes de uma mulher sábia e não de uma mulher tola. Assim como a rainha Vasti aqui, ela se recusou. Era um direito dela, mas só que ela deveria ter analisado. Não, é só por alguns minutos que eu vou lá. É só para mostrar a coroa e a minha beleza. Só que isso ela não fez. Então tem atitudes, tem situações que é como uma coisa simples, que por coisas simples nós erramos. Por coisas simples nós perdemos a bênção de Deus para a nossa vida por uma atitude nossa errada. Por uma vírgula colocada no lugar errado da nossa vida. Em uma determinada situação. Então, nós devemos sempre ter como base a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos guiar na direção certa. Se eu meditar na palavra de Deus dia e noite, Ele vai me dar a direção certa. Como que eu vou ser de verdade, de fato, uma mulher sábia? Aqui a palavra de Deus diz. A maneira como nós mulheres devemos nos portar na nossa casa, diante do nosso marido. A palavra de Deus diz isso. Então, lá em Provérbios, capítulo 29, versos 11, diz assim: a mulher tola dá vazão à sua ira, mas a que edifica domina-se. A mulher tola é aquela que por tudo ela briga, por tudo ela causa uma contenda, por tudo ela faz um caso. A mulher tola é aquela que deixa a ira descer pro seu coração e não sabe dominar a situação. Porque, a raiva é uma emoção negativa a qual precisamos aprender. Deixa eu colocar aqui mais pra cá. Assim, a qual precisamos aprender a lidar. A direção que damos à nossa raiva e a forma como lidamos com ela é o que faz toda a diferença entre uma mulher sábia e uma mulher tola. Todos nós, hoje em dia, nós nos iramos acerca de um determinado problema, situação que vem sobre as nossas vidas. Nenhum ser humano está isento disso. Todos nós nos iramos. Mas o que nós fazemos quando nós estamos irados? O porquê de que maneira nós agimos quando nós estamos irados? Nós temos que analisar isso. Eu falo de experiência, porque às vezes todo mundo olha pra mim assim, me vê tranquila, serena, mas eu tenho um temperamento muito forte. E nós temos que saber, nós como mulheres sábias, nós não temos que agir por impulso, por momento. Só porque, não, eu tô com raiva, eu vou descarregar tudo, eu vou falar tudo que tá aqui na mente, eu vou falar tudo. Não. Você tem que saber dominar. Você tem que ter domínio próprio. Uma mulher sábia tem domínio próprio. A tola não. A tola, ela simplesmente deixa as emoções falar por ela. Agora eu te pergunto, como você lida com a ira quando alguma pessoa te ofende? Você deixa as suas emoções falar por você? Você tá irado, você tá eufórico? Você deixa as suas emoções falar por você ou você domina a situação? Também vou falar algo, porque às vezes as mulheres, tem mulher aí que fala assim, não, eu tenho domínio próprio. O meu marido fala um monte e eu me calo. Isso não é ter domínio próprio. Não é porque você se calou diante do problema que você está sabendo dominá-lo. Nem sempre o silêncio é a melhor saída, é o melhor escape para as situações, para resolver os problemas. Se você se calar
e você chamar o seu marido, sentar com ele, explicar e conversar com ele o porquê que está acontecendo tal coisa, isso você está sendo uma mulher sábia. Você está sabendo lidar com a situação, você está sabendo contornar a situação. E não simplesmente se calar, ficar com mágoa no seu coração, e aí passa os dias, aquilo vai inflamando dentro de você, vai inflamando, e na hora que você menos esperar, aquilo tudo sai de dentro, porque a gente não aguenta acumular mágoas dentro do nosso coração. Uma hora ela vai ter que sair. E quando sai tudo de uma vez, acaba machucando a outra pessoa. Acaba machucando as pessoas que estão à nossa volta. Então, saiba ter domínio próprio. Ou melhor, saiba não. Tenha domínio próprio. Porque é isso que o Senhor pede para nós. Quando Ele fala para a gente ter os frutos do Espírito na nossa vida, domínio próprio é um deles. Não ser afoito, eufórico com as situações. Mas saiba ter domínio próprio. Como que você reage diante de um conflito? De um problema? De algo que está prestes a estourar na sua mão? Às vezes, quando nós paramos, deixamos de resolver um problema na nossa vida, na nossa casa, seja conjugal, seja familiar, seja com um irmão, seja com um parente próximo, isso tende a nos prender. Quando eu me calo, quando eu não sei dominar isso e deixo isso explodir mais pra frente, isso me prende de alguma forma. Porque a raiz de amargura que fica dentro do nosso coração é muito perigoso. Há um perigo grande nisso daí. Por quê? Porque eu acho que eu resolvi a situação, eu acho que eu me escondendo, me fechando, me trancando comigo mesmo, eu resolvi. Só que não. A situação, a ferida ainda está aberta. E a questão de tempo, que é só num riscar do fósforo pra vir tudo à tona. Sabe aquele tipo de pessoa que vive no passado? Que quando toca num determinado assunto, a pessoa traz tudo que aconteceu com ela lá de trás pro presente, na vida do cônjuge ou na vida dos familiares. São pessoas que não soube tratar as feridas, as situações que ocorreram com ela e trouxe e deixou dentro do seu coração. E isso é uma raiz de amargura. Isso acaba com você, mulher. Isso mina a sua fé. Isso te coloca para baixo. Isso te puxa para baixo. Isso tapa a sua visão espiritual. Se eu quero ser uma mulher sábia diante da palavra de Deus, diante das situações, eu tenho que resolver o problema. É como, sabe quando Davi foi lá e matou o gigante? Ele acertou a pedra na cabeça do gigante, né? E o gigante caiu. Só que, para certificar que ele tinha morrido mesmo, o que Davi fez? Davi correu diante dele, cortou a cabeça do gigante e segurou pela mão. É isso que nós temos que fazer com nossos problemas. Não deixar a raiz de amargura entrar dentro do nosso coração e nos prejudicar mais na frente. Mas nós temos que cortar a cabeça do gigante pela raiz. Nós temos que cortar os problemas pela raiz. Nós temos que acabar literalmente com isso. Que aí, cortando a cabeça do gigante, nós sabemos que ele não vai nos prejudicar mais na frente. Nós sabemos que ele não vai se levantar de novo diante de nós. Porque eu tenho certeza, eu cortei a cabeça desse gigante aqui. Ou seja, na área financeira, na área espiritual, ministerial.
Eu cortei o gigante dessa área aqui, então ele não vai se levantar mais contra mim. É isso que nós temos que fazer como uma verdadeira mulher sábia. Cortar o problema pela raiz. Por que tem mulheres que estão sofrendo aí? Por conta da atitude. Lembra da atitude que a Vasti teve? Ela não se apresentou ao rei. E ela se tornou uma pessoa tola. Naquele momento, perdeu a coroa. Mas eu também quero falar hoje sobre uma mulher sábia. Esther. Ela fez totalmente ao contrário da rainha Vasti. E é uma mulher tida como sábia na Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos para você meditar depois. E aí você continua a pensar, que tipo de mulher eu sou? Ou que tipo de homem eu sou? Um homem tolo ou um homem sábio? Uma mulher sábia ou uma mulher tola? Porque tem homem assistindo a nossa live também. Então, se coloque, veja que tipo de pessoa você tem sido hoje, na presença de Deus. Os exemplos que eu vou deixar aqui para vocês, tá lá em Esther, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Versos 3 e 4. Esther, capítulo 2, versos 3 e 4. Que diz assim: Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes aos seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Esse versículo fala quando o rei Assuero escolhe uma nova esposa, escolhe uma nova rainha para reinar junto com ele, para liderar junto com ele. E Esther foi a escolhida. Você que conhece a história, você sabe muito bem que ela foi a escolhida. Formosa, bonita, jovem, agradou aos olhos do rei. Mas só que não só isso. Esther, na sua época, ela foi uma mulher sábia. Ela soube fazer tudo de acordo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então, eu vou ler mais três capítulos aqui de versículos para você entender aonde que eu quero chegar. Esther, capítulo 3, 9, versos 9 e 10. Deixa eu ver. Aqui, ó. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos do que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Ramadede, Agagita, adversário dos judeus. Esses dois versículos falam quando Ramã se irou contra Mardoqueu, que era judeu, e que ele não se curvava diante de Ramã. Ou seja, ele tinha com ele: eu só me prostro diante do rei dos reis, ou seja, o senhor dos exércitos. E Ramã, irado com isso, vai diante do rei e fala assim: não, agora eu vou colocar um decreto porque eu vou acabar com a raça desses judeus aí. Eu vou ler mais dois para você entender. Aqui foi o decreto. Agora vem a humilhação dos judeus.
que está lá em Esther, capítulo 4, versos 4 ao 7. Do 4 ao 7, que diz assim: Então vieram as servas de Esther, e os eunucos o fizeram saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, que é a mesma coisa de Mardoqueu, tem uma tradução diferente, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto ele tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo que aniquilarem todos os judeus. Só até aí. Primeiro, a rainha Esther, ela foi escolhida pelo rei para ser rainha no lugar de Vasti. Segundo, passado algum tempo, houve um decreto. Ramã, irado, faz um decreto com ordens do rei para acabar com todos os judeus. Ou seja, a rainha era judia, só que ninguém sabia disso. Mostra a sabedoria da rainha Esther. Porque ela não poderia estar lá por ser judia. E aí ela se calou com isso, porque ela foi a pedido do seu tio. Mais abaixo nós vemos o decreto. Depois, a humilhação dos judeus através da vida de Ramã. Ramã começou a humilhar o povo judeu. Começou a querer aniquilar o povo judeu. Só que ele não sabia que a rainha Esther era judia. Ele não sabia disso. Então ele queria acabar. Porque ele estava virado. Ele queria que Mordecai se prostrasse diante dele. Mas como isso não aconteceu, ele achou por bem fazer um decreto e acabar com todos os judeus da face da terra. Só que a rainha Esther foi sábia. Ela se colocou diante de Deus, ela jejuou um tempo. Você que conhece a história, ela jejuou um tempo e se colocou na presença do rei. Só que ela fazia dias que ela não ia à presença do rei. Havia um risco, não era qualquer não era qualquer hora que ela poderia estar na presença do rei. Não era a todo tempo. Havia um risco. Quem se apresentasse, quem se colocasse na presença do rei sem ser chamado, era morto. Então, ela fazia dias que ela não ia à presença do rei. Então, havia um risco. Ela sabia que os judeus estavam sofrendo humilhações. Ela sabia que o povo dela estava sendo perseguido. Então, ela começou a jejuar e ela falou: não, agora eu vou resolver. Eu vou lá até o rei. Eu vou correr esse risco pelo meu povo. E ela foi. Se o rei estendesse o cetro, ela estaria salva. Mas se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Só que o rei estendeu o cetro para ela. Ela foi uma mulher sábia. Ela correu risco, sim. Só que ela se tornou uma mulher sábia. Porque ela falou: não, eu não posso deixar o meu povo, de onde eu vim, a nação de onde eu vim, morrer, padecer assim e se acabar. Porque querendo ou não, ela como judia, ela estava inclusa naquilo, no decreto. Ela ia morrer também. Ela não ia estar isenta disso, porque havia um decreto.
por ordem do rei. O rei não sabia que a rainha era judia. Mas a partir do momento que ele ficou sabendo, tudo mudou. Porque ele amava a rainha. E diferente de Vasti, que recusou estar na presença do rei, Esther se arriscou para estar na presença do rei. Então o que eu quero dizer para você? Hoje, às vezes, a gente deixa de estar na presença do rei por coisa pouca. Por atitudes mínimas que nós temos na nossa casa. Se há um problema, a gente, não, hoje eu não vou para a igreja, não. Hoje eu tô falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. Tem situações que ele abomina na nossa vida, que ele não estende o cetro para nós. Ele fala, isso aí eu não quero na sua vida. Isso aí eu abomino da sua vida. Eu quero que você retire isso da sua vida. Se você é uma mulher sábia, você não deve ficar com determinadas atitudes dentro do teu lar. E isso, quando Esther se arrisca a estar na presença do rei, é porque ela confia no amor que o rei tinha por ela. Ela sabia que ela poderia morrer. Ela sabia que ela poderia não mais existir. Mas mesmo assim ela foi. Tem situações que às vezes é para nossa morte. Às vezes a gente fica tão angustiado que a gente acha que a gente vai morrer, que a gente não vai conseguir mais fazer mais nada. Que a gente fica tão angustiado, tão triste, sem saber o que fazer. Só que aí você se levanta, você fala assim, não, agora eu vou me colocar diante do rei. Agora eu vou orar ao Senhor, aquele que tudo pode fazer por mim. Aquele que jamais me deixa, aquele que jamais aponta. Aquele que jamais vai me deixar. Eu vou diante dele, porque eu sei que ele tem a solução nas mãos. Ele tem o controle, ele tem o domínio das situações. Independente do que aconteça na nossa vida, Jesus, ele tem sempre o controle. Ele tem sempre o domínio. E ele estende o cetro todos os dias para nós. Exceto naqueles erros que nós temos, naqueles pecados que nós fazemos. Porque às vezes a gente guarda pecados de estimação na nossa vida. Pecados corriqueiros, pecados diários na nossa vida. A gente deixa guardado dentro de uma bolsinha, não. Eu vou guardar isso aqui porque eu sei que eu vou usar mais na frente. Eu não posso se desfazer desse vício aqui porque ele tá dentro de mim e eu não consigo. Isso dói muito, Senhor, quando eu vou tirar isso de mim. Saiba que você fazendo isso, mulher, você está se tornando uma mulher tola. E para você ser uma mulher sábia em Deus, você tem que remover, você tem que tirar. E não guardar esses pecados de estimação diária que você tem aí. Coisas que vira e mexe, vem na sua cabeça, e você lembra, e você fica chorosa, e você fica triste por uma coisa que já passou há tanto tempo. E se você se deixar levar, isso vai acabar com você. Isso acaba com sua força. Nós mulheres, nós sabemos que nós temos uma força que só Jesus sabe que nós temos. Às vezes tem situação que a gente tira a força que a gente nem sabe de onde. Só que Jesus, ele tá vendo tudo que tá acontecendo na nossa casa. Tudo que tá acontecendo na nossa vida diariamente. E ele nos sustenta. E eu quero deixar 2 frases para vocês aqui que eu achei interessante e eu trouxe para deixar para você. A mulher sábia é cheia da sabedoria de Deus. Isso é do... eu vou tentar falar o nome dele correto aqui, mas se eu não falar correto, vocês põem no Google aí e pesquisem o nome desse cara. Eu não sei se é correto o nome dele. É Ilger Girodo. Eu acho que tá correto o nome. Ilger Girodo. Ele disse isso, que a mulher sábia, ela é cheia de sabedoria. Que você possa ser cheia de sabedoria dentro do teu lar.
Que você possa construir o teu lar e não derrubar. Construa o seu lar sobre a rocha. Porque a tola, ela constrói sobre a areia. E aí, quando as ondas vêm, derruba a casa. Uma outra frase. Considera uma mulher sábia a que sabe usar a sua língua para edificar uma vida. Através da sua inteligência e do seu conhecimento, agindo sobre tudo com a sabedoria divina. O mesmo cara que falou a frase que eu falei para vocês aí, o nome é o mesmo cara que fez essa frase aqui. E o próximo, para encerrar, a mulher sábia, ela constrói castelo. Ela faz do seu lar um lugar de paz, alegria, não há necessidade de relatórios detalhados e explicações de onde está, para onde foi e qual momento foi. Mas a mulher sábia, ela acredita, ela confia, ela tem a capacidade de juntar amigos, unir pessoas ao seu redor e isso faz bem. Ela não afasta pessoas, ela tem o poder de transformar atenção em alegria e traz harmonia e paz. Ela não trata você como coisa ou objeto, pois você é dela por opção e não por medo ou obrigação. E quem mesmo longe dela, o respeito e a consideração é maior. E a vontade em vê-la é inexplicável para ver o seu sorriso e sentir seu abraço. Isso fala de um marido e mulher, que ele está falando aqui. É o Júnior Vendemiati. Júnior Vendemiati. Se você pesquisar, tem mais frases dele falando sobre a mulher sábia na internet. Então é isso que eu quero dizer. Seja uma mulher que constrói castelo e que não derruba. Não seja uma mulher tola. Seja sempre uma mulher sábia que edifica o seu lar. Amém? Que a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. E uma última coisinha. Provérbios 21:11 diz que a mulher sábia, ela domina. Tenha domínio próprio, como eu falei antes. Tenha domínio próprio sobre as suas atitudes em nome de Jesus. Seja abençoada, todas vocês, em nome de Jesus. Oi, paz seja com todos, olha eu aqui. Estava nos bastidores, estava acompanhando a ministração da pastora Ju. E, gente, é maravilha. Eu espero que você que não era uma mulher sábia passe a ser. Você que não era um homem sábio, passe a ser. Tudo requer mudança nas nossas vidas. Eu quero, antes de orar por você, te convidar para estar conosco amanhã. Amanhã nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. É uma ordenança do Senhor Jesus que nós tomássemos o seu corpo e o seu sangue e em memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estarei ministrando uma palavra abençoada para as nossas vidas e eu acredito que vai ser um momento de comunhão, um momento delicioso na presença do nosso Deus. Deus tem falado grandemente e tem alegrado muito os nossos corações nos cultos lá no IEQ São Norberto. Então você é nosso convidado. Você que pode abençoar uma vida com 1 quilo de alimento não perecível, com, sei lá, um produto de limpeza, ou deixa Deus te usar. Quem pode levar, amém. Quem não pode, amém. Quem pode levar mais que 1 quilo, leve 2, 3, uma cesta básica. Deixa Deus te usar. E você que passa por dificuldade, não quer se expor, procure-nos. Ou procure algum irmão próximo que você tenha mais intimidade. Exponha a sua dificuldade. A palavra de Deus diz: comuniquei as vossas necessidades com os santos. Então, irmãos, a gente vê direto ONGs, pessoas indo distribuir cestas básicas na comunidades e tudo mais. E nessas vezes as pessoas não têm vergonha de pedir, mas tem vergonha de chegar até um irmão da igreja. Não tenha vergonha. Seja sincero e procure ajuda. Nós estamos lá para abençoar a sua vida. Eu já precisei de ajuda da igreja,
foi muito abençoado e você pode ser também, tá? À medida que nós tivermos, vamos dividir com o nosso próximo. Seja igreja verdadeira, não seja evangélico, seja cristão, seja um servo de Deus. Deixa Deus te usar para abençoar outras vidas, amém? Vamos orar, eu quero orar aqui, agradecendo a Deus pela vida da pastora Ju e de você que está em casa. Você é um convidado especial, nós te amamos e cada vez que nós dedicamos o nosso tempo a essa live, é por amor a você também. É um presente da EQ São Norberto para você. Espero que essa palavra tenha te abençoado e que você continue mastigando ela, degustando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esse momento em que nós meditamos a sua palavra e o Senhor tem falado conosco sobre sabedoria, sobre controle, sobre sermos influenciadores para o bem. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço que visite cada lar, Senhor. Aonde essa mensagem chegou através da live, ou vai chegar depois através do YouTube, através de compartilhamento, sim, que essas pessoas, ó Deus, venham ser tocadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que haja transformação nos lares. Não queremos uma igreja cheia e um lar vazio. Não queremos pessoas de aparência, queremos pessoas transformadas, lares abençoados, Pai. Nós queremos famílias restauradas e eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que não nos dá apenas a salvação, mas também Ele nos dá uma nova vida. E em nome de Jesus eu abençoo cada lar, cada mulher, cada homem, cada filho, cada amigo, irmão que ouviu essa ministração e que vai ouvir. Receba a bênção do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus, aleluia, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, comigo, hoje e para sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um abraço, beijo no seu coração. Tchau, tchau.